Fala aí, galerinha que assiste meu canal. Eu sou André Macedo e esse é mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com. Essa é a nona aula aí do nosso emissor de NFE e NFC, e na aula passada a gente começou a fazer o cadastro de clientes e a gente ainda não terminou, né? Então vamos terminar aí o cadastro de clientes. Está faltando aí a gente implementar os recursos aí do cadastro, né? Então, só recapitulando aqui, nós fizemos as opções de ativar e desativar os botões, mas nós ainda não fizemos a opção de incluir, né, de gravar realmente no banco de dados essas opções. Então, a gente vai fazer hoje aí essas opções para fazer a gravação e também a pesquisa, certo? Bom, a gente já vinculou, os campos já estão vinculados ao banco de dados, né? E tá bem tranquilo aqui para fazer essa implementação. Vamos começar aqui fazendo a inclusão. Então, o botão incluir, o que a gente vai fazer? Desativar os botões, como já está fazendo. Além de desativar os botões, nós vamos colocar a tabela em modo de inclusão. Então, a gente vai usar aí o QE, tabela, né? QE tabela ponto close, ponto append. Colocou em modo de inclusão e a gente manda o foco aqui, ó, pro CXDB Text Edit 1, que é o campo nome aqui nesse caso, né? Como eu não renomeei os campos, de repente seja melhor a gente renomear aqui. Fica uma coisa um pouquinho mais profissional, né? Então aqui a gente pode mudar esse name aqui para txt nome. E aí aqui a gente coloca txt nome.setFocus. Então quando ele clicar no botão incluir, o que vai acontecer? Clicou no botão incluir, ele coloca a tabela em modo de inclusão, né? Ele abre a tabela para incluir um novo registro e manda o foco no campo nome. Beleza. Fez isso, ele vai preencher os dados. Ótimo. Preencher os dados, ele vai poder clicar aqui no botão salvar. Então vamos colocar aqui no botão salvar a implementação para salvar. Para isso eu vou chamar aqui, ó, QE tabela.post. Então o post serve para você fazer a gravação dos dados, né? Efetivar que esses dados sejam gravados. Aqui para ficar uma coisa um pouquinho melhor, a gente pode colocar um try e a gente tenta gravar primeiro, né? Caso ele ocorra tudo bem aqui na gravação, aí sim ele vai desativar os botões e aqui a gente coloca um except. Caso dê algum problema, a gente mostra uma mensagem falando que ocorreu algum problema. Se correu tudo bem, a gente coloca uma mensagem aqui, ó, falando que cliente gravado com sucesso. Bom, vamos fazer um teste aqui para ver se isso aqui ficou correto, né? A gente já está fazendo a inclusão e gravando, né, esse registro. Já fizemos o botão incluir e fizemos também o botão salvar. Só vamos ver se esses dois botões funcionaram adequadamente, né? Compilou. Cadastro de clientes. Incluir. Salvar. Beleza, cliente gravado com sucesso. Já está funcionando aí, ó, já gerou o ID, já mostrou aqui na tabelinha da pesquisa. Então, beleza, é isso aí, está funcionando corretamente. Aí a gente vai fazer aqui o botão alterar. O alterar vai ser basicamente igual ao incluir, né? A gente vai colocar um QE tabela.edit, coloca a tabela em modo de edição. Aqui é importante, às vezes, a gente fazer a verificação, por exemplo, eu quero ver se tem um registro selecionado, né, para incluir. Então eu preciso verificar se existe algum registro na tabela. A gente pode fazer isso, QE tabela
ponto field by name código. Se ele não tiver nulo, né? Aí sim ele vai colocar a tabela em modo de edição. Se ele tiver nulo, ou seja, não tem nenhum registro selecionado para ser incluído, para ser alterado, aí a gente mostra uma mensagem aqui, ó, que não existe nenhum registro selecionado para alteração. Certo? Tratamento básico aí só para funcionar adequadamente, né? Então, beleza. Aí aqui a gente também manda o foco, né, para o txt nome quando ele for fazer a edição de um registro. O post funciona da mesma forma. Então, quando ele clicar aqui no botão editar, clicou em alterar, tem um registro selecionado, ele vai desativa os botões, né? Aí vai ativar o salvar, desativar o incluir ou alterar e coloca a tabela em modo de edição. Aí ele vai, a pessoa edita os dados que querem editar aí e posteriormente clica em salvar, ele vai salvar as alterações. Depois a gente tem o botãozinho cancelar aqui, que nós vamos simplesmente desativar os botões e ativar os botões da mesma forma que os demais. E aí eu dou um QE tabela.cancel. Então muito simples, né, cara? O Delphi é uma mão na roda para trabalhar. Tem várias outras formas de trabalhar, mas assim fica bem fácil, né? Ali no excluir eu vou aproveitar esse trecho aqui do editar, né, do alterar, porque na verdade é a mesma coisa. Eu preciso ter algum registro para me excluir. Então eu verifico se tem algum registro selecionado. Se tiver algum registro selecionado, aí sim a gente vai mandar um QE tabela.delete. Delete, né? E vamos mandar uma mensagem aqui, ó. Show message. Aqui. Cliente excluído. Maravilha? Se não, a gente manda uma mensagem. Nenhum cliente selecionado para ser excluído. Só nenhum cliente selecionado, já tá bom, né? Dá para entender. Feito isso aqui, pronto. Tá funcionando o cadastro. Falta ainda a gente fazer a listagem de estados e municípios. Eu vou deixar isso para a próxima aula, porque aí nesse caso eu vou ter que restaurar uma tabela. Eu já tenho uma tabela e depois no próximo vídeo eu vou deixar essa tabela na descrição. Vou deixar o link para download das tabelas na descrição do vídeo aqui. Tá? E aí vocês vão poder usar essa mesma tabela que eu já uso no projeto de vocês aí. Então eu vou deixar só esse lance aqui dos estados e dos municípios para a próxima aula na semana que vem. Beleza? A gente deixa o cadastro funcionando, fica faltando só a listagem de estados e municípios aqui. E eu acho que aí a gente já termina o cadastro de clientes e aí a gente já pode fazer o restante dos cadastros para terminar isso o mais rápido possível. Bom, na pesquisa a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou renomear já renomeamos, né, inclusive, tá txt valor pesquisa, vamos fazer o botão pesquisar. Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a QE tabela, fecha ela, limpa o SQL que tem lá dentro, né? Que aí a gente vai montar um novo SQL pensando já no que tem que ser pesquisado ali, no que a pessoa digitou. Então eu pego aqui, ó, select asterisco from clientes, opa, é tab underline clientes, né? Tab underline clientes. Só vou confirmar isso para a gente não errar. Aqui, SQL tab underline clientes, isso mesmo. Então aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Where nome like e pesc, que é aqui um parâmetro que eu estou passando, né? Então eu vou pegar, deixa eu diminuir aqui para dar para vocês enxergarem um pouquinho mais, né? Aqui
a gente vai passar como parâmetro o valor da pesquisa. Então eu vou pegar aqui o etabela.param_by_name. E aqui eu coloco o nome do parâmetro que a gente criou ali, ó, que é o pesc. Ele é do tipo string e vai receber o txt valor pesquisa.text, que é o que a pessoa digitou ali. Só que aí você pode fazer assim, ó, eu quero pegar o que ela digitou e procurar no banco, por exemplo, que está a palavra toda ou só se tiver igual. Aí nesse caso aqui, a gente vai colocar um porcentagem antes. Não vou explicar muito esse conceito, porque eu imagino que o pessoal que está assistindo isso já conhece, né? Então vamos só criar aqui a pesquisa. Se ele digitar, por exemplo, aqui na pesquisa, eu cadastrei lá, André Luiz Gonçalves. Se ele pesquisar só Luiz, por exemplo, ele vai encontrar, porque eu estou colocando aqui, ó, mesmo se tiver alguma palavra antes do que eu estou pesquisando, ou se tiver a palavra depois. Então, se eu pesquisar Luiz, eu tenho André antes do Luiz, ele vai encontrar. Se eu não colocar essa porcentagem antes aqui e eu digitar Luiz, ele não encontraria. E se você digitar, por exemplo, Gonçalves, que seria a última palavra, né? Desculpa. Se você digitar uma palavra que venha antes aqui, né? Ele também vai encontrar. Acho que deu para entender. Espero que tenha dado. Se vocês não entenderam isso aqui, me posta aí no comentário, mas não tem muito segredo não. Só para não ficar vago, isso aqui eu vou tentar mostrar, porque tem gente que confunde isso aí. Ficaria o seguinte, ó. Você tem no banco de dados um nome, André Luiz Gonçalves de Macedo. Se eu não colocar a porcentagem, você teria que digitar tudo isso aqui, certo? André Luiz Gonçalves de Macedo, senão não ia encontrar. Agora, quando você coloca a porcentagem antes, suponhamos que você escreva Luiz na pesquisa e manda pesquisar. Só que aí lá na pesquisa ele vai colocar uma porcentagem antes de Luiz. Desse jeito. Ou seja, se tiver alguma palavra antes da palavra Luiz, que nesse caso aqui tem André, então ele vai encontrar uma pessoa que chame Luiz e também vai encontrar uma pessoa que chame André Luiz. E quando eu coloco a palavra aqui, a porcentagem na frente, eu tenho uma pessoa que chama... vamos dar o mesmo exemplo aqui, né? O André Luiz. Ou melhor, o Luiz André. Luiz André. E aí você pesquisa o Luiz. Ele vai encontrar esse Luiz mesmo... Ei, gente, tá difícil de dar esse exemplo aqui. Ó, ele vai procurar o que está na frente aqui. Quando eu coloco a porcentagem na frente. Espero que tenha dado para entender isso aí. Se não deu, coloca aqui no comentário que eu tento gravar uma aula só sobre isso. Vamos mandar aqui um que é o etabela.open e ele vai fazer a pesquisa. Então aqui eu tenho... Opa, eu coloquei, inverti o mais aqui, que eu tenho que concatenar. Vamos testar isso aqui e ver se funcionou. Vamos lá. Cadastro clientes. Incluir um novo. André. Aqui eu vou tentar dar o exemplo da pesquisa, vocês vão entender melhor. Depois a gente coloca as máscaras também nos campos aí. E tem que formatar esses itens aqui e selecionar eles no banco. Isso a gente já vai fazer agora, que eu esqueci na verdade. E esses aqui a gente deixa para a próxima aula. Salvei.
Beleza? Gravamos o cliente, ele chama André Luiz Gonçalves de Macedo. Vamos aqui na pesquisa. Se você digitar, só vou digitar an, por exemplo, ó, só a palavra an, ou melhor, dré, que está no meio da palavra, dré. Ele encontra, tá vendo? Se eu colocar só a palavra A, tá vendo? O fato de ter a letra A aqui em cadastro, ele encontra esse registro. Se eu digitar somente novo, a palavra está aqui no meio, né? A palavra novo está no meio do registro. Novo. Ele vai encontrar. Por isso que eu coloco a porcentagem antes e a porcentagem depois. Ó, a palavra novo está aqui. Na frente dela tem uma outra palavra que é cadastro. Se não tivesse aquela porcentagem na frente, que eu coloquei para colocar aqui na frente, ele não encontraria esse registro. Ele só encontraria se tivesse assim, ó, teste de novo. Agora o fato de ter a palavra cadastro na frente atrapalharia, ele não encontraria esse registro. Entendeu? Então a porcentagem na frente serve para ele ignorar. Se tiver alguma palavra na frente aqui, ele encontra o registro mesmo assim. Beleza? Então se eu colocar a palavra novo aqui, para fazer uma pesquisa, só escrever novo. A porcentagem atrás faz ele entender, ó, se tiver a palavra novo, mesmo que ela não esteja no começo da frase, ela esteja no meio da frase, né? Ele entende que é para encontrar esse registro. E a porcentagem depois, mesmo que exista alguma palavra depois de novo, ele também vai encontrar. Tá? Eu acho que agora eu consegui ser um pouco mais claro do que antes. Talvez antes eu tenha confundido um pouco vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem me falar aqui que eu gravo uma aula sobre isso, que não vem muito ao caso desse projeto, mas eu acho legal compartilhar esse tipo de informação porque usa muito. Então aqui, o CEP, né, eu acabei esquecendo de vincular aqui, que a gente trocou os campos na aula passada. Então a gente tem que vincular ele aqui com a coluna CEP. E aí já é importante vocês colocarem a máscara, né? Aqui no dev, a gente já colocou a máscara. Então beleza, a máscara já está certa. Aqui em pessoa também a gente tem que vincular o data source e a pessoa, né? A coluna pessoa. Ótimo. Acho que era só esses que faltavam a gente criar a vinculação. Aqui no pessoa, o que nós vamos fazer? Se ele selecionar a pessoa física, eu vou mudar a palavra CPF, vou manter a palavra CPF. Se ele selecionar jurídica, eu vou mudar para CNPJ e eu vou mudar a palavra RG para IE. Então como que eu vou fazer isso? Ó, o CX tem essa propriedade onEditValue, que é quando altera o valor, e eu uso muito essa propriedade. Então aqui, quando ele estiver alterando o valor, está marcado física, ele mudou para jurídica, aí ele vai disparar esse evento. Então beleza, vamos só renomear isso aqui, ó, para ficar mais fácil da gente manipular. Vamos mudar o name dele para CB pessoa. E aí sim a gente vai lá agora e faz aqui a verificação. If CB pessoa então, se tiver selecionado pessoa física, que é o item 0, a gente vai escrever aqui, ó, no LB CPF CNPJ, e no outro, que é o LB RGE, nós vamos escrever RG. Caso contrário, a gente muda aqui para CNPJ e muda aqui para IE, que seria a inscrição estadual. Certo? Outra coisa que talvez seja legal é quando clicar aqui em incluir, a gente já mandar ali pessoa
marcado, né? Como física, por exemplo. Já vai marcado. Esses campos aqui tá ótimo. Acho que a gente pode manter assim mesmo. Vamos ver se funcionou. Cadastro de clientes. Inclui, tá vendo? Já vem marcado física. Pesquisou aí. João da Silva. Marcou jurídica, ele já muda aqui o que estava escrito. Acho que eu salvei. Acho que eu salvei sem querer. Vamos alterar. Ver se está tudo funcionando. Só falta aqui, então, o estado e o município. Cliente gravado com sucesso. Só para finalizar, então, essa primeira etapa. Aí a gente cadastrou os três, né? O que eu acho interessante? Quando o cara vier aqui selecionar o registro, se você seleciona, ele já marca os dados aqui, ó. Selecionei o André. Vim para cadastro, ele já vem com os dados do André. O que é legal? Você fazer ele dar 2 cliques aqui e jogar para essa aba. E isso é bem fácil de fazer. Então, para a gente concluir a aula de hoje, só vamos fazer mais esse recurso. Então, eu venho aqui na grid, nessa grid aqui, procuro aqui o evento on double click. E aí, o que a gente faz? Ó, eu tenho aqui as páginas, que é o page control 1. Então, eu vou mandar aqui, ó, page control 1.active page index recebe 1. Tá? Então a gente tem aqui, ó, página 0, página 1. Se eu mandar para 1, ele vai na página de cadastro. Então veio aqui, tem vários registros selecionados. Deu 2 cliques em cima de um registro, o registro que tiver com o ponteiro aqui, ó, com essa setinha preta, vai jogar os dados para cá. Beleza? Feito isso aí, ó, tá funcionando o cadastro de cliente, já está incluindo. Se vocês quiserem ir brincando com isso aí, aproveita, semana que vem tem vídeo novo. Vai brincando, vai tentando melhorar o cadastro, vai aprendendo mais. Ah, vamos ver aqui se funcionou, né? Vamos lá. Mandei pesquisar. Pesquisei todos, vou pegar o João da Silva. Ele já traz o João da Silva. Vou pegar o André Luiz, ele já traz o André Luiz com os dados do André Luiz. Ótimo. Quero alterar. Clique em alterar. Preenche os dados que quer alterar, salva, funcionando bonitinho. Vamos testar se está excluindo? Clico em excluir, cliente excluído com sucesso. Se você vier aqui, ele já não existe mais, certo? Tá? É isso, a aula de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando aí em breve algumas outras aulas em PHP. Eu estou terminando de migrar também o emissor de NFE em PHP para a versão 4.0 da Nota. Então logo tem novidade no canal. Indica o canal para o resto da galera. Compartilha. Deixa o like e aquele abraço.